Olá, pessoas evoluídas! Você talvez tenha visto aí recentemente uma notícia sobre nuvem de gafanhoto. E já tem uma galera falando aí que são as pragas do Egito, que são sinais do apocalipse, coisa do tipo. Mas é claro que a gente tem que tomar muito cuidado aí com esse tipo de notícia, né, alarmista dessa forma. É melhor que a gente olhe com uma visão um pouco mais científica da coisa. No caso dessa espécie da nuvem noticiada lá no sul do país, é uma espécie que tem um comportamento tipicamente migratório. E para que esses gafanhotos fazem uma migração? Ora, eles podem estar num local em que as condições não ficaram favoráveis para eles. Pode ter faltado alimento, pode ter faltado água, e isso motiva toda a população dos gafanhotos a migrarem. Só que tem uma coisa muito interessante. Esses gafanhotos, eles têm hábitos tanto solitários quanto de muita aglomeração. E aí vai entrar um conceito muito bacana chamado de plasticidade fenotípica. Vamos com calma. A gente tem que entender o seguinte: todos os seres vivos possuem uma informação genética. Essa informação genética é chamada de genótipo. Essa informação genética vai gerar uma característica que a gente vê no indivíduo, que é chamada de fenótipo. Só que muitas vezes esse fenótipo depende da influência ambiental. Então tem o genótipo, a influência ambiental, e os dois juntos causam os fenótipos que a gente vê nos indivíduos. E a plasticidade fenotípica se refere a quando você tem diferentes possíveis fenótipos, diferentes características visíveis para apenas uma informação genética, para só um genótipo. Isso porque o ambiente influencia de formas diferentes. Você, por exemplo, quando vai na praia, se você tiver uma informação genética para sua pele ser clara, o ambiente vai influenciar para você demonstrar uma pele escura. Você vai produzir mais melanina, mas a sua informação genética não se alterou. Então, uma genética, um genótipo, graças à influência ambiental, pode apresentar fenótipos diferentes. E no caso desses gafanhotos, a gente encontra uma coisa muito interessante, que é quando o gafanhoto está jovem, numa fase da vida dele chamada de ninfa, ele tem uma coloração ou esverdeada, meio uniforme, se ele viver solitário, ou ele pode apresentar um padrão colorido, cheio de manchas, uma coloração amarela muito interessante, se ele viver em grandes comunidades. E olha só o que influencia, né, ele a desenvolver essa característica. A gente sabe que os insetos passam aí por mudas periódicas, o nome disso na biologia é equidise, só que se esses gafanhotos viverem em muito contato físico uns com os outros, ou seja, já está uma questão mais gregária, a população está muito densa, o toque desses gafanhotos em um nervo de uma parte da perna dele chamada de fêmur, que cuidado, não é o osso fêmur, tá? Eles não têm ossos que nem a gente. O toque excessivo desses gafanhotos influencia que o corpo mude ao ponto dele ficar com a coloração típica da forma gregária dele. E aí, quando eles estão nessa aglomeração, eles podem fazer essas migrações numa nuvem muito densa, realmente. É uma quantidade impressionante de animais que vão devastar muito das plantações. Isso gerou preocupações aí, obviamente, para os produtores agrícolas, porque eles vão fazer uma devastação a nível de muitas vacas em pouquíssimo tempo. Só que o interessante é que não já comece um uso excessivo de pesticidas ou coisa do tipo, já que essa nuvem é passageira. A consequência do excesso do uso desses pesticidas a longo prazo poderia ser muito mais grave. Mas dizer que essas nuvens de gafanhotos estão acontecendo justamente por influência do ser humano pode ser um pouco precipitado. Naturalmente, esses comportamentos gregários eles acontecem, inclusive de forma intercalada. Você costuma encontrar os gafanhotos solitários, depois gregários, depois solitários de novo. Então pode ser esse momento dessa fase em que eles estão formando as nuvens. E essas nuvens de gafanhotos têm registro dela todos os anos em diversos locais do mundo. Não é novidade nenhuma, né? Oh, meu Deus, 2020, coronavírus, o mundo vai acabar, agora tem nuvem de gafanhoto. Muita calma. Elas acontecem aí com uma periodicidade bem notável já em todos os anos pelo mundo afora. Então achei bacana trazer para vocês essas informações sobre esses gafanhotos, para que as pessoas tenham mais calma, não fiquem com muito alarmismo. E eu queria agradecer imensamente ao curso de Biologia Evolutiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fez uma postagem sobre isso ontem, me trouxe a inspiração para fazer esse vídeo, e eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo, inclusive apareceu algumas imagens aqui para vocês, das postagens que eles fizeram nas redes sociais deles.
Tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook. E os autores dessa postagem, que foram os biólogos Tamara Almeida e Gilberto Cavalheiro, também vão estar linkados aqui na publicação. Muito obrigado por essas informações e vamos espalhar essa informação aí para as pessoas não ficarem achando que tem alguma coisa mística acontecendo. Beleza? Então era isso por hoje e eu conto aí com a sua audiência nos próximos vídeos. Muito obrigado, até mais.